Então, pessoal, dando continuidade à aula, né? Eu fiz algumas questõezinhas aqui para vocês. Deixa eu só melhorar a luz aqui, senão vai dar reflexo. Então, eu tenho aqui, ó. Qual o peso de um corpo de 40 quilogramas em um local onde o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado? São as questões bem básicas, né? Então, ele quer saber o peso. Ora, peso é M vezes G. O peso, ele está dizendo que a massa é 40 e o G é 10. Então, o peso vai ser 40 vezes 10, 400 newtons. Tá ok? Tranquilo, né, minha gente? Número 2. Sobre a superfície da Terra, onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Ele está dizendo que o peso do astronauta é 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde G igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, ó, o G da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Ele quer saber qual é a massa do astronauta na Lua. E ele também falou que o G da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E agora, pessoal, ele dá o peso do astronauta na Terra e quer saber a massa do astronauta na Lua. Ora, gente, eu sei que a massa na Lua é igual à massa na Terra. A massa não muda. Então, se eu tenho peso na Terra... é maiúsculo. E o peso da Terra é igual a massa vezes o G da Terra, e eu tenho peso, que é 700. A massa eu não conheço, mas eu sei que o G da Terra é 10. Passa esse 10 dividindo, 700 dividido por 10, tu vai ter a massa. E a massa vai dar 70 quilogramas. Então vamos lá, ó. Sobre a superfície da Terra, onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Então aqui na Terra o peso dele é 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde G igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a quanto? A massa dele na Lua é igual à massa dele na Terra. A massa não muda. E aqui na Terra, como eu conheço o peso dele e o G da Terra, eu descobri, tem como calcular a massa. Ó. Eu tenho peso, tenho G, passa o 10 dividindo, eu vou obter a massa dele. E a massa, essa massa é na Terra. Sim, na Terra e na Lua é a mesma massa. Então qual é a resposta? A massa na Lua, 70 kg. E se fosse a massa na Terra? Os mesmos 70 kg. Tá bom? Só deixa eu limpar aqui. Seco. Então agora é o seguinte, pessoal. 3. Em cada caso, considere os blocos apoiados e em repouso sobre uma superfície horizontal. Determine a força normal em cada caso. Então aqui, ó, no primeiro e segundo casos, eu vou fazer, pessoal, aqui direto na folha, tá? Direto na folha, esses dois. Ora, eu tenho... Ele quer saber a força normal. Primeiro a gente descobre quanto que eu tenho para baixo. Para baixo é o peso. Nos dois casos, tá? Ó, determina a força normal em cada caso, mas eu tenho outros casos. Então aqui eu tenho para baixo só o peso. E o peso é mg. A massa, e ele manda considerar o G igual a 10. Aqui ele não fala, mas vamos considerar que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho a massa, para descobrir o peso, é só multiplicar por 10. Então, aqui o peso é 50 newtons, 5 vezes 10, 50, e aqui é 12. 12 vezes 10, 120. Aqui o peso é 120 newtons. Então, agora, vejam bem, pessoal. Se eu tenho 50 para baixo,
eu tenho que, esse corpo está em repouso, ó, eu considero os blocos apoiados e em repouso sobre a superfície. Eu tenho que ter uma força igual para cima. Tá? Essa força, como não tem nenhuma, só tem uma para baixo, 50, eu vou ter que ter uma para cima igual a 50 newtons. No outro, eu só tenho uma força para baixo de 120, eu vou ter que ter uma força para cima de 120. E essas forças para cima são as forças que a superfície faz, que são, na verdade, então, a força normal. Tá bom? Agora vamos nesse caso aqui, vamos numerar. Letra A, letra B. Tá? Na letra A e na letra B são muito parecidas, tá? Eu vou fazer aqui na folhinha, tá? Então, a letra A, eu tenho um bloco, certo? Um bloco de 8 quilogramas. Então, a massa igual a 8 quilogramas. E mais uma força para baixo de 40 newtons, certo? Tranquilo? A massa é 8 kg. Bom, então vamos lá. Se eu tenho uma massa de 8, eu descubro que o peso, se a massa é 8, o peso é 80 newtons. Então, para baixo, ó, tem 80 e essa força também é para baixo. A gente olha na figura, flechinha para baixo. Então, tem uma força para baixo igual a, no total, igual a 120, 80 mais 40. Eu vou ter que ter uma força para cima, e essa força para cima vai ser a força normal, que vai ser 120 newtons. Então, na letra A, força normal 120 newtons. Na letra B, o bloco tem uma massa de 3 quilogramas, tá? A massa 3 quilogramas e uma força para baixo de 20 newtons. Ok? Certo, pessoal? Então é isso. Então agora a gente vai completar. Se para baixo eu tenho 20 e mais o peso. Se a massa é 3, o peso é 30. Quanto que eu tenho de força para baixo no total? 30 mais 20. Então, para baixo, eu vou ter uma força de 50 newtons. Se a força para baixo é 50 newtons e o corpo está em repouso, é porque eu tenho uma força para cima também de 50 newtons. E a força para cima é a força normal. Tranquilo, gente? Vou apagar. Vou apagar para a gente fazer o... Bom, a B, essa letra C, essa letra D. Então, na letra C, o corpo, pessoal, temos um corpo aqui, tá? Com uma força de 30 newtons para cima. Observe bem a direção da força, tá? Uma força de 30 newtons para cima. A massa deste corpo é 5 quilogramas, tá? Então, isso aí é o que a questão da... Tá? Um corpo de 5 quilogramas de massa, uma força para cima de 30. E agora o que eu sei? Bom, se a massa é 5, o peso é 50. E ele quer saber a força normal, então eu vou lá. Bom, eu tenho para baixo, no total, eu tenho uma força, que é o peso, de 50 newtons. Para baixo, todas as forças somadas dá 50 newtons. Eu vou ter que ter 50 newtons para cima. O que eu sei? Eu sei que eu já tenho 30 para cima, tá vendo essa força para cima? Eu já tenho 30 newtons para cima. Eu tenho uma força de 30 newtons. E eu preciso de quanto para completar os 50? Preciso de mais uma força de 20 newtons. Ó, 50 para baixo, 20 mais 30 dá 50 para cima. Esse 30 é uma força que alguém está fazendo, tá? E esse 20 é força normal, é a força que a superfície está fazendo. Força normal, 20 newtons. Tá? Então, se eu tenho 50 newtons para baixo, eu vou ter que ter 50 newtons para cima. Eu já tinha 30, então faltam 20, tá?
Letra D. Letra D. É difícil escrever nessa superfície lisa, né? Porque esse pincel é tipo uma tinta. Então, a massa é 30 quilogramas. Eu tenho uma força para cima de 100 newtons. Ok? O que eu sei ali ainda? Ora, se a massa é 30, o peso, a massa é 30, o peso é mg, né? Então, 30 vezes 10, o peso é... Tá, ó, quanto é que é o peso? A massa é 30, o G é 10. Então, 300 newtons. E agora, eu tenho, então, para baixo, tá? Todas as forças para baixo somam 300 newtons, porque só tem uma. Então, eu sei que se esse corpo está em repouso, eu tenho que ter 300 newtons para cima. Mas eu só tenho 100, ó. Lá da figura, tá vendo? 100 newtons. Eu já tenho 100. Eu tenho que ter 300. Então, quanto é que é o que está faltando aqui de baixo? Ó, essa força que eu já tenho. Essa é o que eu tenho que descobrir quanto é que é. Falta quanto? Essa vai ser a força normal e ela tem que ser igual a 200 newtons. Por quê? Eu tenho 300 para baixo e 100 para cima e esse corpo está em repouso. Não é assim. Se eu tenho 300 para baixo, eu tenho que ter 300 para cima para o corpo ficar em repouso. E eu já tinha, então, 300 para baixo, já tinha 100, faltava 200. 200 é a força normal, a gente representa aqui, ó, força normal, 200 newtons, tá? Não é uma fórmula, para determinar a força normal, vocês têm que ver que não é fórmula, pessoal. Tá? Mais dois exemplos, então. Então, aqui agora seria a letra D, E, a letra E. Tá. Então, este corpo está apoiado numa superfície, certo? Tem uma força para baixo atuando nele, essa força para baixo é de 5 newtons, e tem uma força puxando ele para cima, que é a F1, 20 newtons, essa é a F2. E o que mais que eu sei? Ora, que a massa dele é 5 quilogramas. Se a massa é 5, vocês lembram? Se a massa é 5, o peso é mg, o G é 10, né? O peso é 5 vezes 10, então o peso é 50 newtons. Então tem uma força de 50 newtons, que é o peso. Ai, professor, complicou, agora tem muito mais coisa. Não, tá pronto. Ó, primeiro, essa força já tinha 5 newtons para baixo, essa força já foi dada, 20 newtons para cima, e essa força que é o peso, que também, se tem massa, tem peso. Então, aqui eu vejo o quê? Para baixo eu tenho os 50 newtons, que é o peso, e mais o 5 newtons. Então, eu tenho 55 no total, certo? Vou fazer, ó. Então, no total, para baixo, eu tenho 50. Opa! Vamos apagar. Eu tenho 55 newtons. E o que eu sei? Se eu tenho 55 newtons para baixo, eu vou ter que ter 55 newtons para cima, porque o corpo está em repouso, como a questão afirma. Mas eu já tenho 20 aqui, ó. Eu tenho uma força de 20. Eu tenho que somar tudo isso, tem que dar 55. E eu tenho 20, é só diminuir. 55 menos 20, 35, né? Então, essa força que eu não tenho, não estou enxergando, deve ter 35 newtons. E quem é essa força aqui? É a força que a superfície vai fazer no corpo. É a força normal. Então, a força normal, 55 newtons. O que eu fiz? Somei todas as forças para baixo, descobri que eu tinha 55, tá? Então, 55 é o que eu tenho para baixo. E eu tenho que ter 55 de força para cima, porque o corpo está em repouso. Tudo as forças para baixo, eu tenho que ter igual para cima. E eu só tinha 20.
Então faltava 35. Esses 35 que faltava é a força que não está representada, que é a força normal, a força que a superfície faz. Certo, pessoal? Então, na letra F, né? Então, eu tenho uma massa de 100, se a massa é 100, eu sei que se a massa é 10, perdão, 10 quilogramas, tá? Uma força para baixo de 20, uma força para cima de 60, uma massa igual a 10, se a massa é 10, o peso é 100. 10 vezes 10 vai dar 100 newtons. Então, o que nós temos? Para baixo, eu tenho a F2 e o peso. Então, para baixo, eu vou ter, no total, 100 mais 20, 120 newtons. Então, eu tenho que ter para cima, uma força total, tá? No total para cima, tem que dar os 120 newtons. Só que eu já tenho 60 aqui, ó. Eu já tenho 60 aqui na figura. Então, 60. Mas eu tenho que ter 120. Então, está faltando 60. Essa força que não está representada é a força normal aqui. Então, esses 60 newtons é a força normal. 60 newtons. Tá? A aula de hoje, o objetivo era diferenciar massa e peso. Tranquilo. A massa não muda, o peso muda, porque ele depende da aceleração da gravidade local. E determinar a força normal, que é uma força sempre perpendicular à superfície. Por enquanto a gente está trabalhando apenas na horizontal, tá? Para a gente poder introduzir as forças de atrito. É uma força de reação à superfície, sempre perpendicular à superfície, aqui onde eu represento a força normal, ó, sempre perpendicular à superfície, tá? E a gente lembra, se o cara está falando, a questão está afirmando que o corpo está em repouso, ele não está descendo nem subindo, então eu sei que a resultante tem que dar zero. Se a resultante na vertical tem que dar zero, então tudo que o que eu tenho de força para baixo eu tenho que ter para cima. Um cálculo extremamente fácil. Por hoje é só. Eu vou mandar uma listinha de exercícios e vocês assistam os vídeos, vão pausando, vão fazendo juntos, tá? Aí vocês não acertaram, vocês retornem o vídeo, vejam o que deu de probleminha. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.